Agora, no programa Tribuna Livre, entrevista. Muito bem, vamos para a entrevista. Álvaro, mais uma vez, seja muito bem-vindo. É um prazer muito grande recebê-lo aqui no programa Tribuna Livre. E é bom, porque sempre que você vem, você traz novidades, você traz coisas boas. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia. Mais uma vez agradecer, né? Sempre a gente é muito bem recebido aqui. Você e sua equipe, Café da Yolanda, atenção do Bruno, todo mundo que faz a equipe. Eu fico muito feliz em vir e a gente sempre se esforça para vir realmente trazer notícias, informações que sejam relevantes para a população miguelense. Que bom. A Alagoas, o Nordeste, de um modo geral, iniciou na Bahia, né? Depois veio aqui Pernambuco, foi seríssimo, Alagoas, Rio Grande do Norte também nesse final de semana, Paraíba. A gente está passando por uma situação muito difícil. A gente sabe que essa época é época de chuvas, a gente sabe, é época chuvosa. Mas ninguém esperava que fosse uma quantidade tão grande e que atingisse tantos municípios como a gente viu até nesse fim de semana. Já comparado aí, ou até dizendo que é maior do que a de 2010, que foi uma cheia também muito forte. E claro que isso também atingiu aqui a nossa cidade, né? E claro que isso atinge muito fortemente também os empreendedores, o nosso comércio, as nossas empresas. E que bom que a gente recebe a informação de que São Miguel dos Campos, eu acho que está sendo pioneira nisso, criou o auxílio para empreendedores, os empreendedores que foram vítimas das enchentes, tá? Isso foi lançado aqui em São Miguel. Então, como foi a ideia desse projeto e como é que ele funciona? Muito bem, Álvaro. Primeiro, a sua introdução foi muito correta e coerente, né? A gente tem vivido um período bastante conturbado. Óbvio que o nosso município e essa região sofreu no primeiro momento, e a gente viu isso se espalhando para diversos outros locais do estado e outros estados. O que ocorreu é que logo após aquelas cheias entre maio e junho, né, no final de maio e início de junho, no sábado, eu nunca esqueço, quando as águas estavam baixando, nós fomos ao comércio, na Rua do Comércio ali, eu, o prefeito Jorge Clemente, o vice-prefeito Dr. Benildo, o secretário de articulação, João Clemente, e aí ficou óbvio que a gente teria que buscar formas de atuar para atenuar as perdas que a gente tinha visto os empreendedores, o que os empreendedores sofreram. Só que além disso, foi o que a gente decidiu fazer. Como a gente começou a visitar a Rua do Comércio, nós sentamos a equipe da SEDECT, alinhamos com o prefeito Jorge que nós faríamos visitas para fazer um levantamento, para a gente ter um raio-x. Óbvio que não se chega a 100%, porque ainda tinham pessoas nos alojamentos, tinham pessoas que tinham negócios, mas que não tinham identificação. Então a gente dividiu a equipe e a equipe caiu em campo, né? Mesmo ainda debaixo de chuva, a equipe da SEDECT visitou Coité, Centro, bairro Humberto Alves, Paraíso, também a gente visitou Nova São Miguel, Jaci Clemente, enfim, principalmente nos locais onde a Defesa Civil e a Secretaria de Infraestrutura já tinham apontado como áreas de emergência. Quando a gente fez esse levantamento, obviamente, você começa a pensar como você pode, de certa forma, contribuir para amenizar essas perdas, que, mais uma vez, eu repito, independente da proporção, independente do tamanho do empreendedor, quem teve água na porta sofreu. E aí a gente teve uma conversa com o prefeito Jorge e o prefeito pediu que a gente estudasse, junto com a Procuradoria, um instrumento onde a gente pudesse criar um auxílio para, de certa forma, dar uma mitigação, né? Diminuir um pouco essas perdas. E aí a nossa equipe já tinha feito essas visitas, mas aí eu quero reiterar, para quem está ouvindo, também tem uma equipe na SEDECT que está passando essas informações lá no prédio mesmo. Independente se no momento da chuva a equipe da SEDECT conseguiu lhe visitar, conseguiu fazer o seu formulário, o seu levantamento, o cadastramento oficial ele começa amanhã. Então, assim, você que teve o seu estabelecimento, o seu negócio, o seu carrinho, daqui a pouco eu vou detalhar melhor as regras, se você foi atingido diretamente,
Se você está nas áreas que foram atingidas e que estão nos decretos e no levantamento técnico da infraestrutura e da Defesa Civil, você está apto. Daqui a pouco eu vou detalhar o passo a passo. Então o prefeito disse, não, a gente já tem esse levantamento, eu tive um delay aí, porque eu tive um acidente, né? E aí a minha preocupação era inclusive eu ia chamar para a gente dar uma volta de cavalo. Mas logo eu tô bom. E aí a minha preocupação, porque era que a Câmara não saísse de férias e a gente não tivesse aprovado isso. A assistência social já tinha aprovado e já estava começando, né, o levantamento dela, só que aí a gente já tinha interesse que no menor prazo possível a gente pudesse também ter esse instrumento. Então hoje foi aprovado pela Câmara? Já foi aprovado pela Câmara. Foi aprovado pela Câmara, salvo engano, no dia 15 de junho, por aí, 15, antes do dia 20 de junho, e a gente, por conta do acidente, teve que fazer o decreto, atrasou um pouco para fazer o decreto, e logo em seguida a gente criou o cronograma, e aí agora eu vou entrar realmente na parte do cronograma, quem é que tem direito, como é que vai funcionar esse trâmite. Certo, e é importantíssimo esse apoio, porque os comerciantes, os empresários, eles já sofreram bastante com a pandemia, né? A pancada da pandemia foi muito grande. Muitos estabelecimentos tiveram que fechar, né? Então, esse sofrimento. Começou uma recuperação, inclusive, parabéns, que teve aqui aquele projeto Esquenta São Miguel, já deu um impulso. Tivemos no fim do ano, também com o apoio da Prefeitura, o comércio todo participando, a ACEM e o CDL promoveram o famoso e antigo Natal Premiado, deu também outro respiro, né? Muita gente estava esperando que nesse São João também tivesse uma movimentação grande, porque o São João aqui é reconhecidíssimo, ia ser uma grande programação, então também muitos comerciantes até se prepararam, fizeram estoques, né? Principalmente o pessoal de roupa, de maquiagem, cabeleireiro, todo mundo muito animado para faturar. E aí vem as chuvas, tá? Então, importante esse auxílio que vocês criaram por causa de tudo isso que o comércio vem sofrendo. Então, aprovado pela Câmara, é importante que a gente diga isso, então está tudo resolvido. E como é que agora as pessoas fazem para participar? Tem que ser só quem é formalizado, quem não é formalizado, quem recebeu a visita já tem uma resposta. Qual o andamento, quais os passos, né, que as pessoas precisam dar? Você colocou esse histórico, que foi muito importante. E quando o prefeito Jorge chamou a equipe para falar do cancelamento do São João, que a gente, assim, no primeiro momento, óbvio, você fica triste, mas choque, né? Não tinha como você não tomar uma atitude diferente. Mas a gente, uma das coisas, quando ele disse, uma das maiores preocupações dele era justamente isso, era saber o impacto que um São João teria e saber o impacto de não ter mais um São João, né? E aí, o que acontece? É bom destacar também que o tipo de recurso que você consegue ou que você usa para fazer um evento desse é uma coisa. Importante isso. Para você fazer um auxílio, criar um auxílio desse e dar um suporte às empresas, é outro. Né? Porque o cara interpreta que ele pode pegar o dinheiro dali e jogar para cá. São João e bota para cá. Não é bem assim, né? E aí o que acontece? Por isso, Álvaro, que a gente sentou com a Câmara de Vereadores, o qual, na pessoa do presidente Dinei Torres, eu quero agradecer. Eu não tive, graças a Deus, todas as pautas que a gente leva para a Câmara, eu faço questão de sentar, explicá-las. Deixei aberto para que eles fizessem as ponderações, as colocações. Conseguimos aprovar tranquilamente, depois veio o decreto. E aí o que acontece? Aí você perguntou, quem recebeu as visitas? As visitas que nós fizemos, elas foram para que nós tivéssemos uma ideia do impacto. Mas eu recebi a equipe da SEDECT. Eu não recebi a equipe da SEDECT. Independe. Você vai procurar agora, nesse cronograma que nós vamos passar, vocês vão procurar a SEDECT para fazer o credenciamento. Quem já teve uma visita, vamos dizer que um ou outro documento a gente já tem lá. Mas quem não recebeu a visita, não tem problema. Existe um formulário que vai ser preenchido pela SEDECT, existem alguns documentos. Isso tudo está na página da SEDECT, na página da Prefeitura, no site da Prefeitura. Porque é importante que as pessoas saibam que justamente por ser a primeira vez que a gente faz um auxílio desse, nós estamos primando muito pela transparência. É muito importante a gente ter cuidado. Acima de tudo, é recurso público.
E o nosso objetivo é conseguir mitigar as perdas do maior número de atingidos. Então, aqui, nós não focamos uma classe em si ou um setor em si. Não, nós estamos preocupados em dar esse auxílio para quem sofreu perdas. Então, nós dividimos a lei e o auxílio em três grandes grupos, né? É o grupo dos MEs e EPPs, o grupo dos MEIs... Para a população. Microempresa e a empresa de pequeno porte, certo? É um grupo. Os microempreendedores individuais... São os MEIs. Os MEIs, outro grupo. E aí, como foi importante a gente ir à rua, a gente percebeu, e era uma preocupação, porque nos outros municípios, dos outros estados, quando eu entrei em contato com as procuradorias para pedir umas orientações, lá atrás eles não deram apoio a empreendedor informal. Só que o que acontece? Nós sabemos que em São Miguel dos Campos há um grande número de informais. Não é difícil você pegar o seu carro, andar em São Miguel, você vê o cara que vende cachorro-quente, o cara que vende milho, a pessoa que tem um salão, muitas vezes é informal. Às vezes uma lanchonete. Uma lanchonete. Isso a gente viu muito. Até aconteceu uma situação de um senhor que disse, olha, meu filho, eu não vou mentir. Onde eu vendo, não encheu, porque eu boto meu carrinho em tal canto. Mas onde eu guardo o meu carrinho, eu uso tal serralharia, eu perdi. E quando o cara abriu, olha lá, as panelas, até uma matéria-primazinha que ele tinha, tipo um frigobarzinho dentro, tal, perdeu. Então, assim, o prefeito George, quando eu apresentei, eu disse, olha, prefeito, nós temos, no nosso levantamento, nós temos X MEs e EPPs, X MEIs, agora tem um público aqui que está me preocupando, que é o público do informal. E aí a gente sentou com a Procuradoria, encontramos uma saída jurídica, que não tivesse problema. Quando nós fomos à Câmara conversar com os vereadores, nós também fizemos questão de dizer que não tinha como a gente deixar esse público desamparado, porque a maioria dos EPPs, dos empreendedores informais, tiveram perdas pequenas do âmbito financeiro. Mas no âmbito de importância para a família, é grande. Pesa. Né? Então, a dona Maria lá tinha o salãozinho dela, perdeu... financeiramente não é um valor alto, mas para ela aquilo é importante, né? A outra, a gente foi visitar uma senhora que tinha o freezer nem era dela, era uma empresa que cedeu para ela ficar usando o freezer. Ela perdeu toda a produção dela de trufas e salgados. Então, assim, é preciso a gente se colocar no lugar dessas pessoas, porque essa atividade, ainda que seja informal, ela gera renda para uma família, ela gera renda para alguém. Então, nós dividimos esses grupos. Eu quero também agradecer aqui, mandar um abraço para a presidente da ACEM, a Alessandra, mandar um abraço também para a diretoria, não só do ACEM, mas também do CDL, porque eu também fiz questão, obviamente, que nem todos os atingidos são associados, mas como entidades representativas, a gente fez questão de ter essa transparência. E aí os outros atingidos, independente dos bairros, eu sempre fiz questão de estar um pouco próximo, apesar, mais uma vez, de ter nesse meio do caminho esse acidente meu, mas eu fiz questão de estar sendo o mais transparente possível. Então, foi o que a gente fez. Nós montamos um cronograma. Amanhã nós vamos começar esse cadastramento na SEDECT. E aí, o que a gente fez? Amanhã, peguei uma colinha, porque a memória não está muito boa, não, viu? Amanhã, 6 e 7, nos dias 6 e 7 de julho, nós vamos estar fazendo o cadastramento das empresas de pequeno porte e das microempresas, certo? A documentação é uma documentação simples, está na página da SEDEC, da Prefeitura, então é o CNPJ, documento titular, enfim, está tudo detalhadinho. Independente de ter recebido a visita ou não. Ou não. Mais uma vez, vamos reiterar isso. Independente de ter recebido a visita. Agora, é bom destacar, antes de eu detalhar de novo as classificações, a gente vai levar muito a expectativa da boa-fé. Claro. Porque o que acontece... Não pode querer se aproveitar por pois causa disso. Porque o que acontece? Todos os empreendedores miguelenses tiveram algum tipo de perda por conta da chuva. Às vezes você não perdeu um equipamento, não caiu o seu teto, mas você perdeu as suas vendas. Não houve movimentação. Não houve movimentação. Clientes. Ah, mas aí eu estou apto. Não.
o auxílio ele é para quem teve perda financeira oriunda de enchente, de deslizamento. Então, perda econômica por falta de venda, por falta de movimento, todo mundo teve. Só que a nossa intenção é dar o auxílio a quem precisa retomar sua atividade, a quem precisa reconstruir o seu local de trabalho. Estão dando prioridade àquelas pessoas que sofreram mais. E assim, eu também sou muito sincero, uma das coisas que a gente vem falando muito, né, quando o prefeito comentou, Álvaro, a gente precisa ajudar a reconstruir. E é isso, é a nossa parcela, enquanto setor público, para ajudar na reconstrução, para ajudar na retomada. Alguns casos, nós sabemos que as perdas não vão ser zeradas com o auxílio, mas na grande maioria dos casos será. Na grande maioria dos casos. Então, a gente tem essa crença de que nós vamos contar com a boa-fé do empreendedor miguelense. Mas, além disso, vocês também vão em loco, vão fiscalizar, vão acompanhar. Lá, você vai fazer o seu cadastramento e nós temos que fazer alguns filtros. Então, você não vai se cadastrar hoje e já receber amanhã. Existe um prazo. Quem se cadastrar, por exemplo, entre os dias 6 e 7 de julho, tem até 7 de agosto para receber. Não quer dizer que você vai receber lá em agosto. Mas até lá, porque o que acontece? Vamos dizer que o empreendedor X, a documentação dele estava toda ok, não houve impedimento, não houve dúvida da comissão. Esse vai para pagamento. Então, eu posso pagar daqui a 10 dias. Mas algumas situações podem requerer a visita dos técnicos da SEDECT, as visitas da comissão, a visita da infraestrutura ou da Defesa Civil. Se ficou alguma dúvida, se aquele local, aquele endereço, realmente ele estava... Precisa confirmar, tudo na área de até para ser justo, né, Álvaro? Para você, às vezes, dar para quem não está precisando e vai ficar um que realmente sofreu e não vai receber. Então, assim, isso aí a população tem que entender. Sim, e até porque, assim, como a gente sabe, como a gente comentou nesse instante, é a primeira vez, então eu quero até estender agradecimento, a confiança do prefeito George, do vice-prefeito Dr. Benildo, o secretário de Administração e Finanças, o Ademir Vieira, é um cara que, desde o primeiro momento que o prefeito disse, não, eu quero que seja alocado recurso para isso. Ele e a equipe também tem sido muito parceiro, inclusive nós vamos ter também, nós temos membros da Secretaria de Finanças dentro da equipe, que quando eu falo, no caso a gente tem quem é do tributo, da arrecadação ou do IPTU lá dentro da equipe com a gente, para que nos oriente melhor. E a equipe da SEDEC também, que é como eu estou falando, nós fizemos visitas, nós fizemos esse levantamento, mas nesse momento ainda não é 100% de quem foi afetado. E aí, só que a gente sabe que, eu não vou falar em números, mas uma grande quantidade dos que foram atingidos nós conseguimos visitar. Então, a gente pede que quem não foi atingido, mas eu acho que o meu amigo pode pleitear, tenha um pouco de consenso, vão tirar dúvidas. A gente está desde a semana passada lá com a equipe para orientar. Inclusive, tem gente que realmente tem dificuldade em juntar a documentação. A nossa equipe está lá. Às vezes a pessoa não sabe acessar o site, ajuda a puxar um documento. A gente está com as portas abertas. Então, deixa eu voltar para a questão do credenciamento. Então, nos dias 6 e 7, empresa de pequeno porte e as microempresas. Nos dias 11 e 12, nós vamos estar fazendo o cadastramento dos microempreendedores individuais, os MEIs. Tá? E nos dias 14 e 15, os empreendedores informais. O atendimento para cadastramento ele vai acontecer das 8 às 14 horas, ininterrupto. Então, a gente não para almoço, certo? Então, repetindo, EPP e ME, 6 e 7, nos dias 11 e 12, os MEIs, e nos dias 14 e 15, os empreendedores individuais. Em relação a valores. Certo. Tem um inicial e tem um teto? Nós fizemos por faixa, certo? Então, pequena empresa e microempresa são R$5.000, microempreendedor individual R$3.000 e os empreendedores informais um salário mínimo. Esse valor ele não é parcelado, ele é uma parcela única, como eu falei, até 30 dias após o seu credenciamento, a gente está efetivando o cadastramento. Álvaro, pode acontecer
de alguém não receber? Pode, porque existem as regras. Claro. E conforme vocês forem ou olhando no site, ou lá na SEDEC, nós vamos informar. Eu vou citar um exemplo. Não se enquadrar, né? Se enquadrar. Eu vou citar aqui um exemplo. Ontem a gente teve uma reunião do conselho e foi o exemplo que eu usei. O João, por exemplo, ele tem uma empresa, ele funciona, vamos dizer que ele é um ME. Vai me controlando no tempo aí, viu, Xará? E aí ele é um ME, e quando a gente foi puxar o CNPJ dele, o CNPJ dele estava cancelado. Então ele não é um ME. Ele é um informal. Ah, mas ele funciona. Não, ele funcionava, foi dado baixa no CNPJ, ele não existe. Para vocês, a documentação tem que estar em dia, porque tem que estar a minha correta. prestação de contas, quando eu for prestar contas de quem é formal, é uma forma. Para quem eu for prestar contas informal, é outra coisa. Então, sim, o João não vai ganhar nada, não. O João se enquadra como informal, porque o CNPJ dele foi dado baixo. Vai descer para aquele outro valor. Ele vai para o outro grupo lá do informal. Ô, Álvaro, eu fiquei com outra dúvida. Certo. Você disse R$5.000, R$3.000 em um salário mínimo. Até, né? Porque eu posso ter direito a 5 mil, mas meu prejuízo só tenha sido 2. Ou não, eu recebo. Você vai receber os R$5.000. Por quê? A sua colocação também é... Você hoje está afinado, Xará. A gente nós não temos como mitigar, como mensurar as perdas de cada um. Um exemplo, a Marta, ela tem uma loja, e a Marta... Onde é, Marta? A Marta montou uma loja e a Marta perdeu os móveis de decoração dela. Vamos dizer que aqueles móveis da Marta deu R$30.000. Já o Álvaro tem uma loja de camisa, sim, e a Marta não perdeu nenhum produto. Ela perdeu o equipamento, ela perdeu... Foi esperta, tirou antes, Pronto. só perdeu... E o Álvaro não. O Álvaro tinha comprado camisas lá para vender no São João, perdeu R$2.000 em camisa, mas não perdeu nenhum móvel. Como é que eu vou mensurar isso? Difícil. Entendeu? Então, para tentar, justamente como eu estou falando, nós sabemos que, para uma parte, os valores eles não vão zerar as perdas. Mas o nosso objetivo é mitigar, é diminuir. Mas eu tenho certeza que, para a maior parcela de quem vai ser atendido, o valor vai ser um valor considerável. Eu recebi não. Tudo meu, eu faço questão de comprar aqui no comércio. Eu sou filho de São Miguel e sempre estou andando aí pelo comércio. E agora com o Heitor, né? O Heitor gosta de andar. E aí eu encontrei uma pessoa de uma loja, a pessoa disse, olha, Álvaro, primeiro que a gente nunca tinha recebido a visita de ninguém, nenhuma cheia. Veio você, o prefeito, o vice-prefeito. Eu tive uma perda X. Até mostrou o móvel. Eu perdi a X em mercadoria e hoje... Eu estou esperando vocês anunciarem o auxílio, porque eu quero recuperar esse imóvel aqui, vai sobrar um pouco, e eu vou comprar a mercadoria. Para mim, está resolvido. Então, assim, a gente tem que ter um pouco de... se colocar no lugar do outro, porque, às vezes, você gostaria, não sei se a palavra seria justa, mas você gostaria de ter tido um auxílio maior, não sei. Só que hoje, nesse momento, o nosso objetivo é ajudar o maior número de quem foi atingido. Porque, olha só... Você dá R$20.000 para um, vai faltar para alguém que também você que vai salvar alguém com isso? 3 mil. Exatamente. E como é que eu vou mensurar isso? Como é que eu vou conseguir... Não, e outra, é um auxílio. É um auxílio. Não é você não por resolver perda, o seu problema. Não zera a perda, é um auxílio. É um auxílio. E a gente, justamente isso, Álvaro. E tem que ser bem-vindo. Mesmo que você tenha tido um prejuízo de 30 mil, Sim. esses 5 mil ele é bem-vindo. E outra coisa que é importante, não é um empréstimo, Sim. é um auxílio. Ele é dado, você não vai pagar nada por isso. Porque a gente vê alguns programas que é um empréstimo. Isso, não. Né? Nesse caso como é um eu hoje auxílio. estava anunciando aqui, um adiantamento. O BPC, o ministro disse ontem, vai adiantar uma parcela, adianta 2 parcelas. Eu disse logo, pegue mas saiba que você vai passar 2 meses sem receber. Exato. Então, tome cuidado. Aqui não é empréstimo, é doação, direto, é auxílio. E aí, é justamente isso. A gente também percebeu nessas visitas, lógico, grandes lojas foram atingidas, mas eu tive também, independente de informal, eu tive também pequenos formais atingidos. Então, às vezes, o cara teve uma perda, como eu estou falando, às vezes o cara perdeu muita mercadoria ali na mercearia dele, na panificação dele, e com R$2, R$3.000 ele vai tocar a Para vida. alguém vai ser 100% e para outro não vai ser. Exato. Não tem como ser diferente disso. Só que a nossa preocupação foi justamente essa, atender o maior número de pessoas, conseguir dar a nossa parcela de ajuda para esse momento de recuperação.
Eu sou até suspeito de falar, né? Eu fiquei muito feliz quando a gente sentou com o prefeito George e ele foi muito solícito a isso. Outra coisa, pessoal, não é recurso federal, não é repasse estadual, isso é recurso próprio. Então, foi o prefeito George, a gente tem visto, muitas vezes a gente está preocupado, obviamente, em ajudar quem perdeu a casa, quem perdeu a mobília, só que a gente está fazendo além. O prefeito George sabe do impacto que teve para a questão dos comerciantes e a gente está fazendo essa nossa parcela de ajuda para tentar diminuir essas perdas. Ótimo, olha, agora são 8 horas e 57 minutos, a gente está conversando com o secretário Álvaro Leiva. Ele é secretário de Desenvolvimento Econômico, da Ciência, da Tecnologia e da Inovação, a SEDECT. Álvaro, é muito importante tudo isso aí que a gente conversou. Claro que a gente quer que o máximo possível, né, possa realmente ter essa recuperação. Tá? Outro bicho está famoso. Não, mas aqui a gente tem que sair ao vivo. Tenha calma, tenha calma. O terceiro microfone. Ele fica com raiva da bichoca, a produção fica com raiva de mim, né? Mas eu estou aqui brincando. Mas, Álvaro, é importante, não sei se você tem esse valor. Qual o montante que está disponível para ser usado? A lei, como a gente não tinha dotação orçamentária para isso, diante do levantamento, e hoje, lógico que a gente botou uma margem, que, como eu falei, tiveram alguns que nós sabemos que nós não conseguimos visitar, hoje a gente tem uma dotação orçamentária de R$600 mil para a aplicação desse auxílio aqui no município. Pelo valor do auxílio, né, 5, 13 salário mínimo, vai dar, acho que para atender muita gente. Mais alguma coisa, Álvaro, você gostaria de colocar? Não, eu quero agradecer, né? Agradecer a paciência dos comerciantes miguelenses, a compreensão por onde eu tenho passado, com quem eu tenho conversado. Eu sei que o momento não é um momento tão feliz quanto a gente gostaria. Nós estaríamos agora comemorando os resultados de um São João no comércio, mas é dizer que, mesmo com as imperfeições, e muitas vezes a gente planeja as coisas de uma forma, elas não são realizadas da forma como a gente gostaria, mas eu estou com a consciência tranquila em saber que uma das coisas pelas quais a SEDECT foi criada, quando o prefeito Jorge fez o convite e pediu isso, era a gente estar próximo do empreendedor miguelense. Era a gente poder, não é só a capacitação, não é só a orientação, não são só esses outros serviços que nós temos ofertados. Mas eu acho que, inclusive, eu vou até abrir uma situação, Álvaro. Nós já tínhamos tido autorização do prefeito George para a gente criar a nossa agência de fomento municipal. Importante. Esses primeiros R$600 mil eram os R$600 mil que a gente ia oferecer de empréstimo até dezembro, começando a agência de fomento. Mas como se fosse um banco. Um banco municipal, né? Um banco que a gente ia botar uma taxa de juros, um banco popular, né? E aí foi quando eu disse, prefeito, a gente tem aquele projeto lá da agência, a gente pode tocar o projeto da agência, mas nesse primeiro momento a gente pode pegar esse valor para ajudar quem está mais necessitado agora. Né? E aí Deus sabe de tudo, né? Eu acredito que a gente vai conseguir, sim, ser bem funcional, ser bem eficiente, eficaz na distribuição desses recursos para o empresário miguelense. Muito bem, Álvaro, a gente quer mais uma vez agradecer a sua presença, dizer que é muito importante, né, quando a gente tem essas informações, que a gente possa passar aí para o nosso público. Esse material que você entregou aqui, a gente vai também poder tirar dúvida, porque muitas vezes, quando acaba uma entrevista, o pessoal começa a ligar querendo informações, e vai ser um prazer muito grande também lhe visitar lá, para a gente ter mais informações do que está acontecendo lá na Secretaria. Você sabe, você sempre é muito bem-vindo aqui no nosso programa e obrigado mais uma vez. Muito obrigado. Desejo a todos um ótimo dia, estender os meus agradecimentos aí, mais uma vez à equipe da SEDECT, aos meus colegas secretários, ao prefeito Jorge Clemente, o vice-prefeito Doutor Benildo, e dizer a todos aqueles que já tiraram as suas dúvidas. A partir da manhã nós começaremos o credenciamento e quem não conseguiu ainda tirar suas dúvidas, quem precisa de orientação, saiba que nós estamos da SEDECT das 8 às 17 horas para que a gente possa orientá-los da melhor forma possível e todos os nossos serviços, só queria reiterar isso, todos os serviços que vocês procurarem na SEDECT, todos os serviços, eles são gratuitos,
certo? Então, não é só orientação. Se você vai resolver qualquer serviço, seja pessoa física ou pessoa jurídica, lá na SEDEC, todos os serviços são gratuitos. Nós estamos sempre de portas abertas para recebê-los.